sofre, tem sofrido muito, porque antes ela não conhecia e ela fez muita ingestão da bebida, né, dos refrigerantes, principalmente da Coca-Cola. E nós temos aqui na nossa cidade, né, em Rondônia, o Hospital do Amor, não é mesmo? E não é por acaso que ele está aqui na nossa cidade, é devido ao alto índice de pessoas com câncer. Querido Deus, te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na sua casa de oração, para juntos estudarmos a sua palavra. Abençoe o estudo desta noite, que o Senhor possa ser o nosso professor, abra nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra, nos dá o entendimento e também o desejo de levar a mensagem adiante, assim como o Senhor nos pede. É isso que te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14. E o versículo 7 nos fala sobre a primeira mensagem angélica. E diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor, criou todas as coisas, não é mesmo? E na criação, o homem, ele recebeu a responsabilidade pelo meio ambiente, de cuidar, de cultivar, de guardar, não é mesmo? Só que também o ser humano, ele foi advertido sobre a sua destruição. Lá no livro de Apocalipse mesmo, basta voltar algumas folhas, Apocalipse 11, 18. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 18 diz assim, ó: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres o que destroem a terra. O Senhor Deus, né, Ele fez uma advertência para os que destroem a terra. E a questão é que a maioria dos problemas ambientais são por demais complexos para que os indivíduos ou grupos pequenos tratem deles. Nós assistimos, né, tivemos esses últimos dias, né, as Olimpíadas, que foi lá em Paris, né, e lá veio falando muito nos jornais sobre a despoluição do rio Sena. Né? E teve até uma governadora lá do estado deles lá, que ela deu um mergulho no rio para provar que realmente o rio ele havia sido despoluído, descontaminado. E nós temos aqui também no Brasil alguns rios poluídos. Nós temos lá em São Paulo o rio Tietê. Eu tenho uma cunhada que mora próximo ao rio Tietê. E sempre que eu vou visitar, assim que eu chego na sua casa, às vezes quando o vento bate, eu sinto aquele mau cheiro que vem do rio, não é mesmo? E lá em Caruaru também nós temos um rio que ele é bastante poluído e que ele corta a cidade, que é o rio Ipojuca. E muitas das vezes, para que aconteça a despoluição desse rio, é necessário para que muitos governantes, né, é necessário um investimento bem alto para que aconteça e que as pessoas realmente queiram que isso aconteça, não é mesmo? E o que falar da máquina humana? Deus criou o ser humano perfeito, Deus deu as orientações na sua palavra, na palavra de Deus, aqui nos diz como que nós devemos nos alimentar,
como que nós precisamos fazer para que nós possamos ter boa saúde. O Senhor Deus, Ele não fica feliz com que os seus filhos, a partir do momento que os seus filhos adoeçam, mas também Ele deixou a orientação, não é mesmo? Para que nós pudéssemos seguir. E a escritora Ellen White, ela cita em vários livros seus, ela fala em várias partes que ela considera importante. O que certamente é uma resposta a um velho dilema psicológico, o problema da mente e do corpo. Eles estão interligados e quando um não está bem, o outro é afetado. Os nervos cerebrais que comunicam com todo o organismo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Está no livro do Testemunhos Seletos, página 257. E diz mais: se essa declaração não eleva nossos níveis de conscientização sobre a saúde, certamente nada o fará. O corpo conta e muito. A partir do momento que eu recebo a orientação de Deus, para que eu possa fazer o meu culto diário, eu possa vir à igreja, eu possa ter uma comunhão diária com Deus, eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente, para que eu possa estar mais perto de Deus. E tem uma parte do livro Ciência do Bom Viver que diz assim, observe como isso ocorre. Tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal. E daí mais difícil resistir ao mal. Aumenta o perigo do fracasso e da derrota. E agora nós vamos ler no livro de Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 29, uma orientação muito importante que o Senhor Deus nos deixou. Lá no início da criação, quando o Senhor Deus criou todas as coisas, Ele também nos deixou uma orientação do que é que nós deveríamos nos alimentar. Gênesis, capítulo 1, e o versículo 29 diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Amém, irmãos? E tem mais outros versículos, que nos orienta para que nós possamos ter uma alimentação saudável. No livro Ciência do Bom Viver, fala assim, na página 295 e 296. E essa orientação é de 1905, irmãos. Vocês veem a quantidade de anos, que o povo de Deus tem sido orientado. Basta apenas nós seguirmos as orientações e diz assim, cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Estes alimentos, preparados de maneiras mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Aqui fala sobre uma alimentação simples, uma alimentação saudável. O Senhor Deus, Ele criou uma variedade de frutas, de legumes, de verduras, e muitas das vezes as pessoas falam, não, mas é uma alimentação mais cara. Na verdade, se nós pararmos para pensar, não é, irmãos. Você pode tomar o seu café da manhã, você pode cozinhar uma banana da terra no vapor, na cuscuzeira aí,
comer aquele alimento, você pode fazer um cuscuz. A hora de você cozinhar o seu alimento, você escolha os produtos vindos da terra, aquele mais natural possível, né? Que nós temos os temperos, nós temos o alho, a cebola, o cheiro verde, a salsinha. Eu estive em uma casa e a senhora, ela disse para mim que ela não sabia cozinhar se não tivesse sazon. Foi então um momento, né, que eu expliquei para ela, eu falei, né, desses condimentos que às vezes tem alguns, né, elementos que não são apropriados para o nosso organismo. E a palavra de Deus, o livro, os escritos do Espírito de Profecia, nos traz muita orientação. Lá fala também sobre a pimenta do reino, que é orientada para que nós não possamos usar na nossa alimentação, que aqueles grãos pequenos, eles se alojam ficam alojados no nosso organismo e causam irritação e inflamação. A palavra também dos escritos, a orientação de Deus nos fala sobre o queijo, que é de difícil digestão, fala sobre o leite, que ele causa inflamação no nosso organismo, irritação, deixa o nosso corpo inflamado, irritado. E aqui eu vou ler mais um trecho do livro Ciência do Bom Viver, que na página 298 e 299, que diz assim, ó: as pessoas que se têm habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e não podem logo apreciar os alimentos mais simples. Levará tempo até que o gosto se torne natural e o estômago se recupere do abuso sofrido. Tem aquelas pessoas que são tão acostumadas a comer aquela comida muito bem temperada, picante, que quando come um alimento assim, feito de maneira simples, acha que aquela comida não está agradável, né? Nós temos o nosso paladar alterado e muitas das vezes nós temos ingerido alimentos que não têm feito bem para o nosso organismo. Diz aqui, ó: mas os que perseveram no uso do alimento saudável, depois de algum tempo o acharão agradável ao paladar. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. E o estômago, numa condição saudável, nem febricitante, nem sobrecarregado, está apto a se desempenhar mais facilmente a sua tarefa. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é a corrente da vida. Ele repara os desgastes e nutre o corpo. Quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificado e vitalizado pelo contato com ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Quanto mais perfeita a circulação, tanto melhor se realizará esse trabalho. Aqui vem falando do sangue saudável. Nós sabemos que tudo aquilo que nós ingerimos cai na nossa corrente sanguínea, irmãos. Eu tenho presenciado lá no meu trabalho, nós temos lá o doutor Fernando, eu trabalho na área jurídica. E o doutor Fernando, ele se batizou na nossa igreja em março. E aos 60 anos de idade, ele veio descobrir sobre a orientação do regime alimentar. Então, para ele, tudo é novo, tudo assim é maravilhoso. Então, assim, e eu percebi a dificuldade dele para poder largar de tomar o café. E vem a dor de cabeça e aquele estresse
Tem pessoas que não são, o seu organismo não é acostumado com a cafeína, se ela toma o café, ela sente dor de cabeça. Mas para aquele organismo que já é acostumado com o café, se ela deixa de tomar o café, ela sente a dor de cabeça. E ele conseguiu vencer, para a honra e glória de Jesus, ele conseguiu vencer o café. E eu apresentei para ele o café de milho, que é o que eu faço lá em casa, que eu sou adventista de berço, né? A gente tomava cevada desde pequena, mas depois eu conheci o café de milho, que é vendido na associação, e eu gostei mais do café de milho. Então, apresentei o café de milho, e todo dia de manhã ele faz o café de milho lá na sala, e ele apresenta para os outros trabalhadores que entram na sala, e ele faz a propaganda, e diz o quão bom é o café de milho. E continuando aqui, eu me recordo agora de um momento que nós estávamos no acampamento do Oásis. E tinha uma irmã da nossa igreja que ela estava muito entristecida e ela até chorou por um momento. E ela chegou comigo e falou que ela estava sentindo muito dor de cabeça, ela não estava se sentindo bem no acampamento, porque ali ela estava sem tomar o café, irmãos. Assim, então, assim, e ela conseguiu com que uma pessoa que vinha da cidade para o Oásis, né, fosse e levasse uma garrafa de café para ela, para que ela conseguisse vencer a dor de cabeça. Então eu fiquei pensando, né, o quão difícil, mas quando nós pedimos força de Deus para que nós possamos, né, escolher aquele alimento saudável para a nossa mesa, para que a gente possa resistir, né, essas coisas que nos fazem mal para o nosso organismo, nós conseguimos, irmãos. Tem uma parte aqui que fala, que eu gostaria de ler também, que fala assim, ó, os órgãos digestivos nunca devem ser sobrecarregados com quantidade ou qualidade de alimentos para cuja apropriação o organismo sofra uma sobretaxa. Aqui vem falando sobre a glutonaria. Tudo que é introduzido no estômago, além daquilo que o organismo pode usar e converter em bom sangue, embaraça a maquinaria. Pois não pode ser transformado em carne ou sangue, e a sua presença sobrecarrega o fígado e produz no organismo uma condição mórbida. O estômago é sobrecarregado em seus esforços por dar cabo do excesso, havendo então um senso de langor, o qual é interpretado como se fora fome, e sem permitir aos órgãos digestivos tempo suficiente para repousar de seu extremo labor, de molde a recuperar as energias. Outra quantidade imoderada é levada ao estômago, pondo a exausta maquinaria outra vez em movimento. O organismo recebe menos nutriente de tão grande quantidade de alimento, embora de boa qualidade, do que receberia da quantidade moderada tomada em períodos regulares. Aqui vem falando sobre a gente querer comer além daquilo que o nosso organismo precisa. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Sempre quando nós, né, fazemos os nossos junta-panela, a nossa confraternização, a gente, né, tem por costume de cada um trazer um prato. Então, quando está tudo lá na mesa, por exemplo, se tiver 10 ou 15 pratos, a tendência nossa é querer experimentar um pouquinho de cada, né? Para poder... E quando você está lá no final da fila, o seu prato está enorme, não é mesmo? E o ideal seria que a palavra de Deus nos orienta nos escritos de Ellen White, que a gente precisa, né, 3 ou 4 pratos, né? É o suficiente. O ideal é que as irmãs se organizem. O nosso último almoço lá no Eldorado, né? A Camila, ela é do Ministério da Mulher, ela sempre organiza. Olha, irmã, você vai ficar responsável pela feijoada vegetariana. A irmã fulana, fulana e fulana pergunta se realmente dá para fazer. Aí outra pessoa, outro grupo pelo arroz, outro grupo pela salada e outro grupo pela uma farofa de banana, que foi o cardápio que foi feito. E todos que comeram ficaram satisfeitos. Tinha 4 opções. E todos comeram e ficaram satisfeitos e felizes. E quando nós comemos em excesso,
O sono perturbado pode acontecer o sono, né? Às vezes a gente vai dormir muito tarde e quer comer, né? A gente não dá um descanso para o nosso organismo. E aí no livro fala que acontece o sono perturbado em virtude de refeições em horas tardias. Página 270. E fala mais ainda, enfraquecendo a sua vitalidade. O comer em excesso, exerce comer em demasia, provoca excessivo afluxo de sangue ao cérebro. Necessário o exercício ao temperamento apático, sono perturbado em virtude de refeições e horas tardias. Então, assim, são várias coisas que influenciam, né? Nós comermos em excesso e também num horário muito tarde. A comida não deve ser ingerida muito quente, nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo. Bebidas frias, pelo mesmo motivo, são prejudiciais. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitante. Eu aprendi algo com a Maria Eduarda e o Eric, que eles passaram 2 semanas na minha casa, morando lá até o apartamento do Bairro Novo ficar pronto, e eu aprendi com eles algo que eu gostei muito, com relação à melhor bebida que nós temos na face da terra, que é a água. Então, assim, a gente compra água, mas, assim, o pote de barro. Então, assim, eu comprei um pote de barro, e eles têm aquele medidor da água, né, para ver se a quantidade, se a água está alcalina ou não, e é comprovado que a água ela se torna mais alcalina a partir do momento que nós tomamos a água do pote de barro. Tem a vela, que é a vela que é com carvão, que é aquela vela que filtra as impurezas da água. E eu tenho por costume, todos os dias de manhã, beber um copo de água bem cheio do pote de barro, que a água ela é uma temperatura fresquinha, ela não é nem morna, não é nem quente, nem é muito gelada, né? Porque o nosso organismo, ele é morno, então isso nos ajuda. E eu percebo aqui que o nosso horário já está meio avançado, então a tendência é eu falar assim muito rápido. Peço até desculpa dos irmãos, mas eu gostaria de passar aquilo que foi preparado, que eu acho muito importante para o nosso conhecimento. E aqui fala assim, ó. A vitalidade reclamada em aquecer alimento frio no estômago, muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com a água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo da saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou águas geladas tomadas às refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Mastigar devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido. Todos nós sabemos da orientação, né, que não devemos beber nenhum tipo de líquido quando nós, né, vamos almoçar ou jantar. O estômago, ele está intimamente relacionado com o cérebro. E quando ele está doente, a força nervosa é chamada do cérebro em auxílio dos enfraquecidos órgãos digestivos. Se o estômago está constantemente sobrecarregado e a falta de exercício físico, mesmo a comida simples deve ser tomada parcimoniosamente. Aqui fala sobre o equilíbrio, né? E também vem falando aqui sobre o exercício físico. Não sei se os irmãos conhecem, eu lembro que na época que eu fiz auxiliar de enfermagem, a gente aprende, né, sobre a pirâmide alimentar.
né? Que aqui na base, que é a base que ela é maior, nessa base aqui são os cereais, o arroz, o feijão, que nós comemos numa variedade, numa proporção maior. Aí logo em seguida vem as frutas, aí depois os legumes, aí a pirâmide vai diminuindo, né? Depois vem o peixe, as misturas, e depois o óleo, o açúcar, né? Em pequena quantidade. E a medicina, os médicos, o pessoal da área de enfermagem, os nutricionistas, através de pesquisa, foi comprovado da inserção de 2 elementos nessa pirâmide alimentar, na base principal, que é o exercício físico e também a água. Nós ingerirmos água. O exercício físico, ele é tão importante, mas tão importante no nosso organismo. É um dos 8 remédios naturais, não é mesmo? Todos nós já ouvimos falar sobre os 8 remédios naturais, que é água, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso, temperança, luz solar e confiança em Deus. Eu fiz uma pesquisa sobre a caminhada, né? A caminhada, assim, existem muitos benefícios, mas assim, tem um que me chamou a atenção muito, que melhora a circulação sanguínea, protege contra derrames e infartos, pois os vasos eles ficam mais elásticos e mais propícios a se dilatarem quando há uma obstrução. Com isso, impede que as artérias parem de transportar o sangue ou entupam. Ou seja, a partir do momento que eu faço caminhada, eu faço com que a minha circulação sanguínea melhore. Além de manter o peso, né, tem aquelas pessoas que são fitness, né, que são magrinhas, né, que falam, mas eu não preciso de caminhada, porque eu já sou, né, eu já sou fitness. Mas, assim, estudos comprovam, às vezes, assim, a gente tem uma pessoa que estava lá e tal, tá na sua atividade, uma pessoa magra, e de repente ela sofre um infarto, cai e morre ali no mesmo lugar, sem tempo de ser, né, de ambulância chegar. E os estudos comprovam que mesmo essas pessoas magras, fitness, elas precisam fazer o exercício, porque é uma forma coloquial, o falso magro apresenta maior quantidade de gordura corporal em relação à massa muscular. Ou seja, às vezes a pessoa ela é magra, ela pensa assim, eu já sou magrinha mesmo, mas às vezes a massa muscular dela está rica em gordura. E com isso, né, passa na corrente sanguínea e acaba obstruindo as veias. E quando menos espera, o meu irmão, esses últimos dias, ele quase sofreu um infarto. O trabalho dele é serviço braçal e ele não é obeso. E ele começou a sentir uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Foi quando ele foi ao médico e o médico disse... No dia seguinte, ele teve que fazer a cirurgia. 3 veias obstruídas e ele ficou à beira de um infarto. E se ele não tivesse sentido a dor de cabeça e tivesse ido no médico, ele poderia não estar mais no nosso meio. Então, assim... É necessário que nós possamos, né, cuidar da nossa saúde, estarmos alertas, né? Aqui fala também sobre a temperança. Eu fui pesquisar o que é temperança, porque eu sempre confundi temperança com equilíbrio. E diz assim, temperança é o autocontrole. É a renúncia e a moderação. A temperança, ela domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. A temperança leva o caminho para o cumprimento dos deveres e para a maturidade. A orientação de Deus, através de uma profetisa que tinha bons motivos para ter o tema de saúde em mente, fez uma diferença. Hábitos errôneos de alimentação e o uso de comidas nocivas são, em grande parte, responsáveis
pela intemperança, o crime e a ruína que infelicitam o mundo. Está lá no livro Ciências do Bom Viver. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é a corrente da vida. E lá em Coríntios nos fala, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E lá em 3 João 2 diz assim, amados, vamos abrir, irmãos? 3 João, versículo 2, lá no finalzinho da Bíblia, eu gosto muito desse versículo. 3 João, no versículo 2 diz assim, ó. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém, irmãos? E assim tem uma mensagem que a escritora nos deixa aqui no livro Conselhos sobre Saúde, que fala assim, ó. Na revelação que me foi concedida, tanto tempo atrás, em 1863, foi-me mostrado que a intemperança prevalecia no mundo, numa proporção alarmante, e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto à reforma dos hábitos e práticas. O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria a seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar. E que quando eles o recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir grandemente. Mostrou-se-me que essa obra progrediria. Aí a senhora Ellen White, ela escreveu mais ainda sobre a vida pessoal dela. Aceitei a luz quando a reforma de saúde, ao ser-me ela comunicada, tem sido grande bênção para mim. Tenho hoje melhor saúde, não obstante achar-me com 76 anos de idade, do que tinha em meus tempos de juvenis. Dou graças a Deus pelos princípios da reforma da saúde. Quando a escritora ela recebeu essa mensagem, ela recebeu a mensagem, ela, aceitou. E ela, aos 76 anos, ela disse que ela estava tão bem, mas tão bem, quanto antes ela estava lá na vida de juvenis dela. Então, assim, às vezes, nós não sabemos de determinado alimento, nós não sabemos, Deus, fez as frutas, tem a água, que é a melhor bebida. Aí o homem foi lá e fez o refrigerante. O refrigerante, ele é tão prejudicial para a nossa saúde, mas tão prejudicial, que eu até vou ler um trechinho aqui para que os irmãos possam ficar cientes. E eu vou dar um exemplo próprio. Lá na minha casa, tem mais de 15 anos que eu não compro refrigerante. Mas quando eu chegava nos aniversários, a tendência era tomar refrigerante, Mas pela honra e glória de Deus, eu orei a Deus e Deus me ajudou. E hoje eu resisto. Hoje eu não tenho mais vontade de tomar o refrigerante. E diz assim, ó. O que a Coca-Cola faz nos ossos? A alta ingestão de cola, um dos ingredientes dos refrigerantes, está associada à diminuição da concentração de cálcio sérico. Além disso, a ingestão está associada ao aumento na concentração sérica de fósforo, o que leva ao risco de diminuição da concentração de cálcio e densidade óssea e osteoporose. Eu tenho uma cunhada que ela sofre muito, a juventude dela, a vida toda dela foi tomando Coca-Cola, os refrigerantes, e hoje ela tem osteoporose, e os joelhos dela, ela às vezes fica acamada, e assim, tem sofrido muito, porque antes ela não conhecia, e ela fez muita ingestão da bebida, dos refrigerantes, principalmente da Coca-Cola. E nós temos aqui na nossa cidade, em Rondônia, o Hospital
do amor, não é mesmo? E não é por acaso que ele está aqui na nossa cidade. É devido ao alto índice de pessoas com câncer. Pelo menos, eu conheço 5 pessoas. E 3 pessoas, né, devido ao local, né, que foi no fígado, né? Então, assim, as pessoas não resistiram, já vieram a óbito. E lá no meu trabalho, nós temos a minha amiga, a Ieda. E então, assim, quando eu entrei de férias, eu perguntei para ela, nas minhas férias passadas, eu perguntei se ela precisaria de ajuda, porque ela tem o câncer faz tratamento do câncer de mama, e eu perguntei se ela precisaria de ajuda, né, em alguma coisa, que eu estaria de férias. Então, ela pediu para que eu pudesse acompanhar ela no Hospital do Amor, e eu dormi lá durante 3 dias. E ali eu presenciei a médica falando com ela, assim, eu estava do lado, e a médica disse para ela: Ieda, do dia do exame até o dia da cirurgia, que era o dia que nós estávamos lá, o câncer ele tinha corrido para debaixo do braço, tinha mais 3 caroços e 2 era câncer. Então ela tirou um quadrante e a cirurgia teve que correr para debaixo do braço e teve que tirar os outros 2 caroços. Então, assim, e eu sempre, quando eu vejo assim alguma mensagem, algum vídeo sobre a alimentação natural, e sempre explico para ela o açúcar, Ieda. E é um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, que os enlatados e a carne vermelha são um dos causadores, né, das células cancerígenas. O açúcar, ele alimenta a célula cancerígena. E eu sempre explico para ela, né, Ieda, procure comer os alimentos mais naturais possíveis, vindo da terra, Ieda, para que você possa ter boa saúde. Ela já está no 3º tratamento, que é fez químio, fez rádio, tomou 17 injeções. Então, assim, e é um processo doloroso, irmãos. É um processo muito doloroso. Mas, na verdade, a partir do momento que nós temos conhecimento daquilo que é bom para o nosso organismo, daquilo que nós fazemos, naquilo que nos faz bem, a gente precisa, né, cortar aquilo que nos faz mal. E cortar o mal pela raiz. E fazer o uso dos alimentos que o Senhor nos deixou, que são os alimentos naturais. Amém, irmãos? Nós temos mais uma mensagem? Então vamos ouvir a mensagem de Deus e que nós possamos pedir força do céu todos os dias da nossa vida para que nós possamos saber escolher aquilo que nós colocamos na nossa mesa. Agora sim, essa é em Libras. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia.
Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. calma, Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Convido aqueles que puderem a se colocarem em pé e juntos nós vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos estudando a sua palavra. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial em favor de cada família aqui representada, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Valéria, que não está bem de saúde, que o Senhor, que é o médico dos médicos, esteja com ela, Senhor, livrando daquela doença, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Abençoe a cada um de nós, perdoe os nossos pecados, sejam eles por pensamentos, atos ou palavras, que o Senhor possa nos acompanhar até os nossos lares, nos dê uma noite na sua presença. É isso que nós te pedimos no doce nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.